vez. Quero agradecer o Maurício, agradecer a confiança. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Hoje tem culto na minha igreja, mas eu pedi dispensa no pastor e me concedeu. Ele sabe que eu estou aqui, estou debaixo da bênção do meu pastor, né? Glória a Deus. Abra as passagens bíblicas no tema, Isaías 59. Deus maravilhoso. Eu já não tenho falado. Deus falou desde o começo. Desde a hora que eu cheguei aqui, Deus já está falando. Falando sobre o tempo, falando sobre providência, falando sobre não parar de lutar. Agora é só a cereja do bolo. Amém? Vamos ler? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que possa salvar, nem surdos os ouvidos, para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto, o rosto de vós, para que vos não ouça. Só até que não diz. Glória a Deus. Aleluia. Quando me passaram o tema, eu falei, Jesus, misericórdia. Porque o tema fala sobre família. Aleluia. Sobre quebra de maldição. Aí me dão Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida. Fui estudar sobre Isaías. Isaías foi levantado num tempo onde havia muita corrupção, onde havia muita iniquidade, onde o povo tinha deixado de buscar a presença do Senhor. Mas o que me chama a atenção é como Deus chama Isaías. Se você ler comigo também, se você não quiser abrir, não precisa, eu leio rapidinho, para a gente tomar tempo. Quando é que Deus chama Isaías? E como Deus chama Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, está lá em Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu contemplei os céus abertos. E ele disse, ai de mim, que vou perecer, porque vi o Senhor. Porque sou um homem de puros lábios e habito num povo de lábios impuros. Eu falei, Senhor, ele esperou alguém morrer para ele tomar posição. Porque por enquanto ele estava tudo bem. Para ele estava tudo certo, estava tudo bem. Ele não precisava se mexer, porque tinha alguém fazendo por ele. Tinha alguém no trono fazendo por ele. Só que Deus já queria que ele tomasse uma posição, porque Deus queria usá-lo para aquela nação, para praticamente o planeta, o mundo ali que existia. Porque ele pregou para Babilônia, ele pregou para Síria, ele pregou para Jerusalém, ele pregou para aquelas nações. Só que primeiro teve que morrer alguém. Porque enquanto tem alguém orando, eu estou sentado. Enquanto tem alguém buscando, eu estou sentado. Enquanto tem alguém se importando, eu estou sentado. Mas Deus não chamou ninguém para ficar sentado. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Porque se fosse assim, no Vale dos Ossos Secos, ele não diria que levantaria um exército. E se não fosse assim, ele diria, reveste tudo da armadura. Então não chamou ninguém para ficar parado. Ele chamou as pessoas para lutar, para guerrear. E morre. O rei morre. Aí ele diz, vou morrer também, porque eu vi o Senhor e sou um homem de lábios impuros. Só que Deus precisava dele. Então Deus tira uma brasa do altar, o anjo tira uma brasa do altar e encosta na boca dele. Para quê? Para purificar os seus lábios. Para que ele estivesse preparado para pregar a palavra. Se fala de família. Isso me chamou a atenção. Eu falei, Senhor, se fala de família. Ele esperou alguém morrer na casa para poder ser purificado para pregar. Será que a gente está pregando na nossa casa? Deus, aleluia. Será que de repente aquele que não aceitou Jesus dentro da nossa casa não é culpa nossa? Por quê? Porque estamos acomodados. Aleluia. Salvação individual. Concordo. Igual uma pregação. Se o seu marido não quer ser salvo, salve-se você. Se o seu filho não quer ser salvo, salve-se você. Mas Deus diz, e de pregar o evangelho a toda criatura. Será que a gente está pregando dentro de casa? Como será a nossa conduta dentro de casa? Será que vai esperar alguém morrer, Deus mexer lá dentro para poder tomar posição? E aí depois que isso acontece, que ele vê que não tem jeito, que
Deus já purificou, e Deus pergunta: quem enviarei? Senhor, envia-me a mim. Estou pronto agora, envia-me a mim. Porque dentro da nossa casa não é o pastor que vai pregar. Dentro da nossa casa não é a missionária que vai pregar. Dentro da nossa casa não é a dirigente do círculo de oração que vai pregar. Quem? É você. Você é o pregador da sua casa. Eu sou a pregadora de dentro da minha casa. Muitas das vezes a gente prega muito mais sem microfone do que com microfone. Muito mais a gente prega com as nossas atitudes do que com o microfone na mão. O que estamos vendo dentro da nossa casa? Aleluia. Porque você leu comigo, eu li o primeiro e li o segundo. Por quê? Isaías fala para eles: a mão do Senhor não está encolhida. O Senhor não impede de abençoar vocês. O Senhor ouviu a oração, a mão dele não está encolhida. Mas por que ele não respondeu? Então eu vou te dizer por que ele não respondeu. Porque a iniquidade de vocês chegar até o Senhor. E isso fez com que ele não respondesse. Por quê? Porque demorou a responder. Eu fui procurar outras coisas. Se você for ler Isaías, vai vir. Eles consultavam necromantes, eles consultavam feiticeiros, eles consultavam mortos, mas não consultavam o Deus que eles conheciam. Os babilônicos não consultavam Deus, eu entendo, mas Jerusalém, o povo escolhido consultando outros deuses, e depois pergunta por que Deus não está respondendo. Aleluia. Deixa de adorar o Deus como deve ser adorado e vai perguntar por que Deus não está respondendo. Senhor, se a Bíblia diz que a tua mão não está encolhida, por que não está acontecendo? Vamos examinar nós mesmos. Porque a Bíblia diz: examina o homem assim mesmo, depois toma desse pão e beba desse cálice. Responsabilidade de salvar a nossa família é nossa. E Isaías vem para trazer o quê? Arrependimento. Quer resposta de oração? Arrependei-vos. Quer resposta de oração? Arrependei-vos. Quer a sua família salva? Arrependei-vos. É isso que Isaías vem trazendo. Isaías é chamado o profeta messiânico. Por quê? Porque ele vem pregando o arrependimento e a volta de Cristo. A volta não, o nascimento. Porque nessa época Cristo ainda não tinha nascido. Então ele prega o nascimento. Gente, volta a se arrepender. Glória a Deus. Porque toda vez que o povo pecava, Deus vinha e descia o castigo. O povo pecava, Deus vinha e descia o castigo. Por que o povo só acostuma debaixo de jugo? Por que o povo só volta a orar quando está sendo oprimido? Por que não ora antes? Glória a Deus. Por que não busca antes? Aleluia. Por que só clama quando o negócio está ruim? Por que só vai buscar quando está ruim? Por que não busca antes? Buscar o Senhor enquanto está perto, invocar enquanto se pode achar. Aleluia. Não, mas aí eu só vou invocar quando morrer alguém. Quando faltar alguma coisa, quando eu perder o emprego, quando meu filho ficar doente. Não, é antes. Busque antes, santifique antes. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Glória. Só que quer viver uma vida de qualquer maneira. Pensa bem, se você for ler Isaías, está praticamente o que nós estamos vivendo agora. As pessoas, naquela época, não estavam ligando para aquelas pessoas que tinham menos condições, aquelas pessoas que eram mais necessitadas, não estavam ligando. Por quê? Porque eu estava olhando para o seu próprio umbigo. Glória. E Deus tem que matar um e levantar Isaías para quê? Para que ele não ter medo de pregar a verdade, de falar para o povo: não tem bênção enquanto não tiver arrependimento, não tem resposta enquanto não tiver arrependimento. Aleluia. E isso me faz lembrar lá de Samuel. Deixa eu só achar aqui, irmãos. Aleluia. Samuel 1,7. 1 Samuel 1,7. Que vem falar de arrependimento também. Por que vem falar de arrependimento? Porque eu vejo um líder, um pai. Vai falar de família? Então eu vou falar de família. Um pai irresponsável. Porque está vendo que seus filhos estão fazendo tudo errado e continua deixando o filho fazer tudo errado. Aleluia. Aí pega a arca do Senhor, que é o quê? O símbolo da presença. Não era o próprio Deus, era o símbolo da presença. Aleluia. E pega aquela arca e vai para a guerra. Vai para a guerra com os filisteus. O pai sabia que estava errado. Em vez de consertar em casa, porque conserto a gente dá dentro de casa. Não é na rua, não é dentro da igreja, é em casa. Muitas das vezes lá na igreja, a professora da salinha fala assim: professora da salinha não é para educar, é educada em casa.
2 horas de culto não se educa uma criança. Aí você vai ver. Glória a Deus. O sacerdote ali deixa Ofni e Finéias fazer o que quer. O que quer dentro da casa do Senhor. Em vez dele repreender, não, deixa fazer. Aí eles pegam o arco e vai para a batalha. Vai para frente da batalha com os filisteus. Não, a gente está carregando a arca. Está carregando a arca, mas o Deus da arca não está com eles. Só está o amuleto, porque já fez da arca um amuleto. Não, a arca está comigo e eu vou vencer. Não, está carregando um amuleto, porque o Deus da arca não está indo junto. Porque o Deus da arca não quer que faça da arca amuleto. Está adorando mais a arca do que o Deus, o dono da arca. Não está obedecendo. Não obedeceu, não tem adoração. Sem obediência não tem verdadeira adoração. E 2 horas de culto não se mede obediência nem adoração. Pega a arca e vai para a batalha. Perde a batalha. Morre. Morte de novo. Morte de novo. Aonde? Na família. Morre os 2 filhos. Quando chega a resposta, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, morre de novo. E a nora dele entra em trabalho de parto e nasce o filho e acabou. Foi-se a glória de Deus e morre também. Família, dentro de casa. Mas que maldição é essa? E Deus fala para ele: da sua descendência não nascerá outro. A sua descendência vai parar aqui. Por quê? Porque desobedeceram a minha ordem. Não fez o que eu quis, mas era maldição. Não foi Deus que decretou, não era maldição. Porque por causa da falta de obediência é o que Deus mandou fazer. E Deus deu tempo de se arrepender e não se arrependeu. Aí o povo foge, porque os filisteus levou a arca. Pronto, perdemos guerra, perdemos batalha. Aí os filisteus pegam a arca e levam para onde? Leva para a sua cidade. Achando que venceu batalha, venceu nada. Foi Deus que entregou. Muitas das vezes a gente pensa que venceu guerra, venceu nada. Foi Deus que entregou. O inimigo só toca em você se Deus permitir. O inimigo só entra dentro da sua casa se você permitir. O inimigo só faz arruaça dentro da sua casa se você abrir a porta para ele entrar. Então fecha a porta, fecha a brecha que ele não entra. Porque onde tem presença ele não entra. Ele não aguenta, ele não suporta a presença do Todo-Poderoso. Não habita. Os filisteus pegam a arca e levam para a cidade deles e vai cantando vitória, dizendo que derrotou o povo de Deus, derrotou o Deus de Israel, derrotou nada, foi Deus que entregou. Aí pega a arca, bota no altar do lado de Dagon. Que isso? Deus não divide o altar dele com ninguém. Já leva para dentro de casa. Aí quer para mostrar que Deus é Deus, como eu ouvi, que Deus é Deus, a estátua cai, quebra o braço. Aí vão lá, bota a estátua de novo. Aí Deus fala assim: levantou de novo? Agora eu quebro tudo. Que agora não levanta mais. Porque levantar altar dentro de casa e dividir com o que não é para dividir. Leva a arca, a presença para dentro de casa e está dividindo a presença com coisa que não é para dividir. Que altar que você está levantando dentro da tua casa? Quem está habitando no altar dentro da tua casa é da boa presença. Não se divide presença, não se divide altar. Deus não divide altar. Quando quebrou, o que fizeram? Tira essa arca daqui. E aonde ela passava trazia o quê? Doença. Enfermidade. Ué, trazia doença, trazia enfermidade. Porque não adorava a presença do jeito que tinha adorar. É maldição? Não. É o jeito que se trata a presença. Trouxe enfermidade para dentro de casa. Porque levou a presença para dentro de casa, mas não honrou. Levou a presença para dentro de casa, mas não fez como deveria fazer. O que trouxe? Doença. Glória a Deus. Para dentro de casa. Furuncos, se você ler lá, você vai saber as doenças que são. E eles fugiram. E vou te contar mais. Essa responsabilidade de Ofni, né? Mataram 30.000 homens. Só morte. Só morte. Estava na arca. O Deus que faz milagre. Aleluia. Só morte. Aí eles fogem. Glória a Deus. E a arca começa a passar de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Ninguém queria ficar mais. Mas eles não venceram? Eles não levaram a arca para dentro. Foi eles que venceram e agora não querem mais. Fizeram tanta questão da arca e agora não quer mais. Mas eu queria tanto isso. Mas eu queria tanto essa arca. Mas eu
queria botar a mão, eu queria mostrar que eu tenho, eu queria mostrar que fez. Você não quis, levou para casa? Agora aguenta. Aleluia. Como é que agora não quer mais? Não queria, de qualquer maneira não queria, sem conserto não queria, e agora não quer mais? Agora aguenta as consequências da sua desobediência. Porque muitas das vezes não é o inimigo, é consequência da nossa desobediência. Muitas das vezes não é o inimigo, é consequência das nossas escolhas. Eu escolho adorar, mas adorar como? Na obediência. Eu escolho adorar. Para que meu irmão vê que eu sei adorar? Não. Para honrar o Deus que eu sirvo. E foge. A arca é levada para a casa de Abinadab. Você conhece a história? Eu estudei outra coisa. A arca chegou na casa de Abinadab. 20 anos se passou lá. 20 anos. O que aconteceu na casa deles? Nada. O que mudou lá dentro? Nada. Mas a arca não estava lá dentro? E o certo era a arca ir para a casa dele, por quê? Porque ele era levita. E a arca tinha que ficar na casa dos levitas. Então ele falou assim, é uma obrigação isso vir para cá? Sim, porque pela lei tem que ir para a sua casa. Então põe aí. É para fazer por obrigação ou por amor? Se foi dada uma ordem que a arca tinha que ir para a casa do levita, não é uma obrigação. É ordem. E quando ele ordena, ele gosta que cumpra. Porque se não cumprir é desobediente. Deixa lá. Deixa, olha aqui, deixa aqui. Vai arrumar um lugar para ela. Não, deixa aí mesmo. Aí passa de novo. Tá aí. E quer mudança na casa? Mudança nenhuma. Por quê? Porque tem presença, mas não tem reverência. Tem presença, mas não tem reverência. E quer que a presença modifique? Não vai modificar nada. Tem presença, leva a arca para casa, leva a presença para casa, bota lá do lado, bota um altar, aí pega na televisão, vai ver o que não é, está dividindo altar para a arca. Vai falar coisa que não é para falar, trazendo com a sua boca. Eu ouvi aqui que profetizam. O que nós estamos profetizando com a nossa própria boca dentro de casa? Aí depois vai falar que é Deus. Não, é você que está profetizando coisa ruim dentro de casa. Eu ouvi uma pregação uma vez de um amigo do meu filho que disse assim, aquilo que você clama, aquilo que você chama, se manifesta. O que está manifestando dentro da sua casa? É aquilo que você chama, é aquilo que você fala. Se eu chamar Jesus, ele vai manifestar na minha casa. Agora, se eu não chamar e chamar outra coisa, para ter certeza que vai manifestar. Vai manifestar sim. Porque você chamou, abriu a porta. Ué, glória a Deus. Não é? Aleluia. Mas a arca está lá, ué, ela está lá. É como se fosse uma moleta. Isso aqui, a arca aqui sem reverência, adianta de nada. É simplesmente igual essa caixa aqui, ó. Efeito nenhum ela vai fazer. Porque não era a arca que fazia milagre. Era o Deus da arca que fazia milagre. Aí o povo se atemoriza. Por quê? Porque vem o filisteu de novo. É o mesmo inimigo, a mesma guerra. Perdi lá, vou perder de novo. Aí se levanta um. Quem? Samuel. Homem de Deus, temente ao Senhor, obediente à sua palavra. Filho de Ana, uma mulher estéril, que entendeu que tinha que mudar o jeito de orar para que Deus abrisse a sua madre. Quando ela entendeu que ela precisava de um filho e Deus precisava de um profeta, ela mudou a oração. Glória, e o que aconteceu? Deus deu um milagre para ela. Só que o milagre era para ela, que não entende o que Deus tem contigo, não vai te apoiar. Como ele não apoiou. Mulher, você está embriagada? Não, estou amargurada de alma. Então não conta para ninguém, não. Porque vai ter gente que não vai entender o seu mistério com Deus. É você e Deus. Vão dizer, você está louca. Não faz isso não. Você não entendeu. Quem ouviu a promessa foi você. Quem sabe aonde você precisa é você. Aonde tem que consertar é você. É no secreto com você e Deus. Por isso que ele diz, entra no quarto, fecha a porta e fala com seu Deus em secreto. Porque em secreto ele vai te responder. Glória a Deus. E isso me traz lembrar aquela mulher quando o filho dela morre.
E o marido dela pergunta, vai tudo bem, o menino está morto no quarto. Aí encontra o outro, vai tudo bem, o menino está morto no quarto. Por que ele não falou pro pai do menino que estava morto? Porque senão o pai do menino ia enterrar o sonho dela. Porque quem não entende não está na mesma visão que você, enterra seu sonho. Ele queria enterrar o sonho de Ana. E se essa mulher conta pro marido dela, o menino está morto no quarto, ele vai lá e fala assim, tu tá louca? Morreu, vamos enterrar. Mas o sonho era dela. Glória a fé era dela. Aleluia. E ela não contou para ninguém, ela contou para quem? Para o profeta. Para quem era de direito. E ela chegou e se prostrou. Ali ela rasgou as suas vestes nos pés daquele profeta. Por isso que é quarto. Quarto é lugar de intimidade. Fecha a porta e rasga na presença do Senhor. Sai do quarto certa de vitória. Mas não conta os quatro ventos. Porque quem não entende de mistério vai querer apagar a sua luz, vai querer apagar o seu mistério. Aí o povo chega e fala para Samuel, os filisteus estão vindo aí. E eles nos venceram lá atrás, matou Ofni e Finéias. Nós estamos com medo. É o mesmo inimigo. É a mesma guerra. Só que a estratégia é diferente. A liderança é diferente. A diferença de quem é homem de Deus e quem não é. A diferença de quem anda com Deus e quem não anda. Ofni e Finéias foi para a batalha de qualquer maneira, matou 30.000 homens. Samuel senta e vai conversar. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com Samuel? Antes de entrar na guerra de alguém, senta e conversa. Aleluia. Procura saber direitinho. Aí Samuel vai lá e pergunta para eles, é de todo o coração esse negócio? É de todo o coração que vocês estão se arrependendo? Por que, Samuel? Porque se não for de todo o coração, eu não entro nessa guerra. Se é Deus que está apertando, eu não entro nessa guerra. Se é Deus que está cobrando, eu não entro nessa guerra. Mas é maldição, não pode ser maldição, não pode ser cobrança de Deus. E se é cobrança de Deus, eu não entro na guerra. Porque senão vai sobrar para mim também. E Samuel vai lá e pergunta, é de todo o coração que vocês se arrependem? Isaías pregava arrependimento. E Samuel pergunta, é de todo o coração arrependimento de vocês? É, Samuel. Então você vai ouvir ele dizer, disse mais Samuel, congregai, ó Israel, em Mispa, e orai por vosso Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram naquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Mas antes disso, Samuel fala para eles assim, ó. Falou Samuel toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de dentro de vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele, só a Ele, vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram ao Senhor. Aleluia. Primeiramente Samuel perguntou, é de todo o coração? É, então tira aquilo que você botou lá dentro da tua casa, que eu não vou tirar não. Aquele negócio que você levou lá para dentro da tua casa, que trouxe peso, trouxe maldição, trouxe arrependimento. Lá dentro da sua casa, quem vai tirar é você. É, Jesus, aleluia. Acabei de fazer oração na casa do meu irmão, quando chegamos naquela casa, eu falei, misericórdia. Casa é essa, Jesus. Oramos, a irmã manifestou, em nome de Jesus saiu. E eu falei para as irmãs, olha só, a partir de hoje nós vamos orar para saber que casa que a gente entra, porque eu não estou aqui para ficar exorcizando casa de ninguém. Porque a gente orou, o inimigo saiu, mas ela não tirou ele lá de dentro, ela abriu a porta e botou para dentro de novo. E até quando a gente vai lá, tira, ela bota para dentro, a gente vai lá, tira, ela bota para dentro, a gente vai lá, tira, ela bota para dentro, vai ficar um ciclo vicioso. Por quê? Porque eu posso colocar que a irmã vem e tira, eu posso colocar que o pastor vem e tira. Até quando vai ficar esse vício vicioso de ficar carregado na oração do irmão?
que leva. Oh, Por isso que glória a Samuel Deus. fala, é de todo o coração? É, então quero que você tire aquilo que você botou lá dentro. É, Jesus. Ah, mas aquilo ali não pode não. Então também não vou orar não. Ah, mas eu não quero pagar o preço não. Então também não vou orar não. Ah, mas deixa aquilo lá quieto. Então também vou ficar quieta. Ah, mas não toca naquele negócio, não foi de estimação. Então também não vou orar não. Porque orar por gente desobediente, você vai viver orando e não vai mudar nada. Aleluia! Orar por gente que não toma posicionamento, você vai cansar de orar e não vai mudar nada. E o que vai fazer? Vai fazer igual o povo perguntava para Isaías. Se a mão de Deus não está encolhida e o ouvido dele não está grivado, por que ele não respondeu? Porque ele está esperando você fazer primeiro. Porque a gente fica assim, Deus me dá, Deus faz, Deus fala assim, quando que você vai fazer aquilo que eu te mandei fazer? Glória a Deus. Quando que você vai se arrepender disso que eu mandei você se arrepender e não fez? Eu estou aqui, sou Deus, não mudei, eu quero abençoar, mas você só quer bênção? É o povo que anda atrás de bênção? E o preço não vai pagar não? Ah não, mas a irmã paga o preço por mim. Eu vejo Samuel não pagando preço por ninguém não. Eu vejo Samuel mandando o povo voltar a orar e jejuar e congregar. Ah, eu estou dentro da minha casa, estou ali, estou aqui, hoje eu não vou não, amanhã eu não vou não. Vou ali, pego uma carga ali, pego uma seta ali, levo para dentro de casa. Por que não foi para a igreja? Não, estava ali melhor. Aleluia. Ué, mas eu sou crente. Até o diabo é crente, porque ele crê. Eu quero saber se tu é cristão. Oh, Jesus. Louvado seja o nome Aí de que está o Jesus. filho. Toda honra foi te dada aos céus. Então Samuel fala, voltai a congregar, voltai a orar, voltai a jejuar. Eu falei, misericórdia, Jesus. Colocamos um propósito de jejum e oração com um grupo de intercessão da igreja. A pessoa olhou para mim e falou assim, não posso jejuar. Eu falei, por quê? Passo mal. Eu falei, não tem problema, faça uma renúncia. Se você não jejua, você vai renunciar àquilo que você mais gosta de fazer. Ué, não, é sacrifício, filhinha. Você acha que a gente vai jejuar e você vai ficar de boa? Não, é sacrifício. Por que um pode e o outro não pode? Por quê? Não posso jejuar, mas eu posso fazer uma Glória a Deus. É a mesma coisa. Aleluia. É a mesma coisa. Mas enquanto um está pagando o preço, eu estou aonde? Em casa. Enquanto a irmã está subindo o monte, eu estou onde? Em casa. Enquanto o pastor está aqui orando, eu estou onde? Em casa. E quero mudança dentro da minha casa. Ué, mas quem tem que levar a mudança para dentro de casa é você. Glória a Sou Deus. eu. Aleluia. Porque cada um cuida da sua família. A mulher sábia edifica a sua casa. Não é o pastor sábio que vai edificar a sua casa. Ele edifica a dele. Você vai edificar a sua. Ué, mas está esperando quem? Tá ruim lá dentro? Está esperando Deus cobrar lá dentro? O posicionamento. Aí, é lindo. Eu gosto dessa passagem. Porque o povo bota água. Água se diz vida. Água se diz palavra. Água se diz o Espírito Santo. Por que bota água? Palavra. Eu nem abro a Bíblia dentro de casa, nem medito dentro de casa, só abro a Bíblia dentro da igreja 2 horas de culto, quando o pessoal fala lá. Será que seu filho, sua filha, tem visto você ler a palavra dentro de casa? Será? Eu brincava muito com meu filho, de onde está escrito. Meu filho com 5 anos, ele tinha 5 anos, eu tenho uma fita gravada dele pregando com 5 anos. Glória a Deus, O pastor Jorge conhece meu filho desde pequenininho. Acho que ele tinha 3 anos. Não foi quando ele se conheceu? Meu filho tinha 3 anos. Meu filho pregava em casa, fazia culto em casa e rodava. Ontem a gente estava falando sobre rodava as tampas da panela no pandeiro dele. Aquele mãe comprou um pandeiro para ele. Jesus, aquele pandeiro faz um barulho. Mas era melhor. Aleluia. A gente tem que voltar a esse tempo. Glória E o celular está roubando o tempo do Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família.
minha igreja, ano passado, nós temos o culto Elas por Elas. O ano passado fez um ano de Elas por Elas. Então nós fizemos a mesa. Sentamos todas à mesa e fomos servidas na mesa. Os varões vinham servir a gente na mesa. E uma irmã a irmã que estava dirigindo falou assim: quando você põe a mesa na sua casa, quando vocês sentam à mesa na casa, quando vocês chamam todos juntos para orar na casa, quando vocês lêem Bíblia junto na casa. Aí a irmã falou: eu não tenho mesa. Ela falou: não é de mesa que eu estou falando. Não é sobre mesa que eu estou falando. É sobre reunir dentro de casa. É sobre falar de Jesus dentro de casa. É pregar dentro de casa. É fazer um simples culto dentro de casa. Eu canto o dia inteiro. Uma vez a pessoa vai cantando, eu estou cantando. Eu canto, eu dou glória, eu pulo, eu rodo. Eu adorando o Senhor. É eu. Eu adoro. Eu boto pregação na televisão. Se quem quiser sentar assistir, senta e assiste. Mas você tem que dar o exemplo. Muitas das vezes a gente quer que o outro mude, mas a mudança tem que acontecer em nós. Muitas das vezes a gente fica procurando como resolver o problema que chegou dentro de casa. A gente tem que se perguntar como que esse problema entrou lá. Como um menino endemoniado que Jesus chega. O diabo pegava ele, jogava ele no fogo, jogava ele na água. Jogava ele no fogo, jogava ele na água. O pai já estava desesperado. Jesus não vai no menino. Jesus poderia chegar e libertar o menino. Não, Jesus vai no pai. Há quanto tempo esse menino está assim? Só voltou a perguntar: há quanto tempo esse menino está assim e você não viu? Há quanto tempo esse menino está sendo usado pelo diabo dentro de casa e você não viu? Há quanto tempo? Por que Jesus não expulsou o demônio primeiro? Porque primeiro tinha que tratar o pai. Porque ia expulsar o demônio do menino sem tratar o pai, o demônio ia voltar. Então primeiro Jesus tratou o menino, o pai, para depois expulsar do menino. Aí o pai, com a sua humildade, falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aleluia. Ajuda na minha fé. Glória a Deus. É humilhação? Não. É bonito. Fala: Senhor, a minha fé está pequenininha, aumenta ela. Senhor, não sei lidar com essa situação, dá-me sabedoria. Senhor, o que faço nesse problema? Como isso entrou? Me mostra como isso entrou, porque isso precisa sair. Glória a Deus. Essa enfermidade, se não for para o médico, tá, gente? Tem enfermidade que é para o médico mesmo. Se não for para o médico, eu tenho que perguntar ao Senhor: como foi que isso saiu? Você leu comigo que quando o povo adorava, pegou a arca de qualquer maneira, trouxe enfermidade. Trouxe enfermidade para dentro de casa. Aí entra uma enfermidade, por que não vai? Por que não sai? Por que isso não anda? O povo andava em círculo no deserto, por quê? Porque era murmurador. Vivia murmurando. Sabe, eu vou te dizer mais uma coisa, que acabou de ser fresquinho. Muitas das vezes a nossa vida está amarrada, a nossa vida não anda. Às vezes não é maldição, não. Porque eu conheço um Deus que quebra a maldição quando tem joelho na terra. Eu conheço um Deus que quebra a maldição quando tem propósito de jejum e oração. Eu conheço um Deus que expulsa qualquer enfermidade quando tem um servo com o coração quebrantado. Mas eu também conheço um Deus que vai deixar você na prova rodando em círculo enquanto você não fizer aquilo que Ele manda. E sabe o que está faltando às vezes? Um perdão. Um perdão. Pedir perdão? Pode ser. Ou liberar um perdão. Essa semana a gente estava conversando com meu filho, falou algo na casa do meu irmão. Falei assim: sabe o que isso acontece? Eles não conseguem perdoar. A pessoa chegou para ela e falou: me perdoa, isso que eu fiz com você. Ela falou: eu não te perdoo. Está cheia de enfermidade, cada dia uma enfermidade diferente. Mas prefere ficar com a enfermidade do que liberar um perdão. Sabe mais? Quero que morra. Ela falou assim. Aí a maldição. Quem trouxe a maldição para dentro de casa? Por que não libera esse perdão? Perdão é para libertar você. Você. Porque eu ouvi dizer que a falta de perdão ou pedir perdão é um copo de veneno que a gente bebe todos os dias. Todos os dias. Eu ouvi na porta da minha igreja, na consagração, quarta-feira passada, sábado retrasado.
Uma irmã chegou para mim e falou assim, eu passei a noite inteira acordada. Eu falei, por que, irmã? Eu chorei a noite inteira. Por quê? Porque Deus mandou eu fazer algo. Eu falei, então vai lá e faça. Ela falou, mas se Deus não usa outra. Eu falei, é com você. É você que Deus tem que usar, é você que vai. Aí ela falou, eu preciso falar para fulano que se ele não perdoar ciclano, a vida dele não vai andar. Eu falei, então vai lá e fala para ele, porque ele está todo amarrado e a gente não aguenta mais fazer propósito de oração para Deus amarrar esse negócio. E a gente fez propósito de oração e sobe monte, desce monte e faz jejum uma semana, 2 semanas e continua a mesma coisa. Aí eu falei, Senhor, onde está o erro? Por que a gente, isso não acaba? Ela veio falando isso para mim, minha irmã estava do lado, eu falei, é aí que está o erro. Deus ouviu a oração, ouviu. Lógico que ouviu, mas por que não agiu? Porque estava esperando o agir de alguém primeiro. Oração, a gente ora e tem que agir. Falei, vai lá e fala para ele que ele tem que pedir perdão para essa pessoa para a gente orar diferente. Ela foi lá e falou para ele, quando foi no domingo, ele reuniu todo mundo na igreja e falou, fulano, eu quero te pedir perdão. No meio de todo mundo, ele subiu no altar e falou, fulano, eu quero te pedir perdão. E você viu que o semblante de quem pediu perdão mudou na hora. Ele voltou a rir, ele voltou a sorrir, ele voltou a brincar na igreja. Ele era muito brincalhão, ele voltou a brincar na igreja. Ele ficou liberto. A filha dele já está com outro semblante. Ficou liberto. Porque liberou um perdão, pediu um perdão. Às vezes não é maldição, é falta de liberar um perdão. Isso está matando muita gente. Essa falta de perdão, essa falta de pedir perdão, isso está matando muita gente. Aí a gente fica preso orando e não sabe por quê. Porque a pessoa está com o coração fechado, trancado, e Deus está falando, libera o perdão. Não libera. Não libera. Você vai morrer com isso aí. Então é melhor liberar esse perdão. Glória a Deus. É melhor liberar essa pessoa e ser liberto. E você vai ver que Samuel começa a levantar sacrifícios ao Senhor pelo povo. Ele vai levantar um sacrifício de cordeiro, que sacrifício de cordeiro é para pecado. Então ele vai lá, aí você vai ler comigo. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas isso é lindo. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estambido, e sobre os filisteus os derrotou, tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram debaixo de Bet-Car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele disse, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais viram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor. O que Isaías disse lá? A mão do Senhor não está encolhida. A mão dos filisteus trouxe terror, mas a mão do Senhor trouxe vitória. Era a mesma guerra, era o mesmo inimigo, mas eles não precisaram lutar. Por quê? Porque teve conserto, porque teve arrependimento. A mão do Senhor se manifestou em favor do seu povo. Assim como Isaías falou, a mão do Senhor não está encolhida. Ele continua no mesmo lugar. E essa mão do Senhor, ela traz justiça, ela traz libertação, ela traz salvação. Essa mão, ela traz tudo. Ela te leva porque levou Ezequiel num vale de ossos secos. Ele vai dizer, a mão do Senhor. Ela leva o profeta a ver a iniquidade, porque ele diz, a mão do Senhor me pegou pelo cabelo e me levou até o altar para ver o que estava atrás da parede. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava orando pelo povo. Ela fala, você vai continuar orando? Então eu vou te levar pelo cabelo e vou te mostrar o que está em oculto. Que eu não estou se agradando, é por isso que eu não estou fazendo, porque está em oculto. E vou mostrar para você, para de orar, porque enquanto não se consertar, eu não vou se manifestar. Mas a mão do Senhor pegou o profeta pelo cabelo, coitado do profeta, ainda por causa da rebeldia dos outros, e daí arrastado pela mão do Senhor, pelo cabelo. É a mão do Senhor. Aleluia. Ah, mas é Deus de amor, não, é a mão do Senhor. A mão do Senhor matou os filisteus.
mão é essa? É a mão do Deus que você serve. Glória Que pega a Deus. a água do mar Aleluia. na palma da sua mão. Glória E a Deus. senta no globo terrestre e descansa os seus pés na terra. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Passamos a conhecê-lo. E como diz uma missionária que tem na minha igreja, a temer e tremer esse Deus. Porque assim como ele abençoa, ele também corrige. Assim Glória como a a Deus. mão dele abençoa, a mão dele também corrige. Aleluia. Porque a mãe e o pai também têm mão. Tem mão para fazer carinho, mas tem mão para bater também. É. Quando o filho está na desobediência, a mãe não vai lá, não dá um estapa. É a mão. Mas quando não está bonzinho, não vai lá, não faz carinho. É a mão. Aleluia. A mão do Senhor é a mesma coisa. Sabe qual é o problema? A gente chama ele de pai. Mas na hora de dar honra a ele como pai, a gente não dá. Porque ele vai dizer lá em Malaquias: me chamam de pai, mas não me honram como pai. Se ele é pai, ele também bate. Glória Assim a como ele Deus. acaricia. Quando teve Aleluia. arrependimento, teve vitória. Quando teve arrependimento, a mão agiu. Quando teve arrependimento, a mão matou os inimigos. Glória, glória. É a isso Deus. que Isaías me falou. Aleluia. Deus está no seu alto e sublime trono. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus quer abençoar o seu povo, Deus quer abençoar a terra, Aleluia. Deus quer abençoar os seus ungidos. Mas o que Deus quer? Obediência dos seus filhos. E Ele não quer que divide a adoração dele com Sim, ninguém. Deus. Passamos por um período de pandemia. Essa semana a gente estava comentando sobre isso. Passamos por um período de pandemia. Era tanta gente vendo televisão, vendo culto pela internet. Ai, tomara que essa igreja abra. Ai, tomara que a igreja abra. A igreja abriu, cadê o povo? Era um tal de gente orar para Deus repreender o coronavírus. Era um tal de gente fazer jejum. Senhor, mata isso que eu quero ir para a tua casa. Senhor, acaba com isso que eu quero ir para a sua casa. Foi maldição? Não, porque no Egito, Deus também mandou praga no Egito. Para quê? Para consertar o povo. Aleluia. Era maldição? Não, era conserto. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes dentro da nossa casa é conserto, não maldição. Muitas das vezes a gente bota maldição onde é conserto, onde é papai apertando o laço, onde é papai apertando o cinto. Ai, a maldição. Vamos procurar saber o que é maldição, o que não é, porque o nosso Deus tem poder para quebrar toda a maldição. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as nossas enfermidades. E não há mal nenhum que ele não possa quebrar. E não há corrente nenhuma que ele não possa arrebentar. Por quê? Porque ele morreu, ressuscitou, ao terceiro dia foi ao inferno, tomou a chave da mão do diabo e voltou para o céu. Glória a Deus. Um Deus que venceu a morte. O que é Aleluia. impossível para esse Deus? O que impede de Deus agir na nossa vida? Louvado seja o nome de Deus. Então Deus vai fazer vitória, Deus vai dar vitória ao seu povo, mediante o seu comportamento. Vamos aprender? Dentro da nossa casa quem prega somos nós. Aleluia. Uma vez o meu pastor falou assim: vamos orar pela família, vamos. Senhor, começa a mudar aqui. Porque se for eu que estou levando peso para dentro da minha casa, me conserta. Porque aquele que não é crente tem que ver Jesus em mim. Se eu chegar lá dentro, começar a falar mal do culto, fala de um, fala de outro, 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 o que ele vai aprender? Para ser crente igual você, eu prefiro ficar em casa. Se for para mim para a igreja fazer isso aí, eu prefiro ficar em casa. Então que nós venhamos vigiar. Que nós venhamos pedir discernimento de espírito. Porque a pregação de Isaías era que Deus queria restaurar a sua convivência com o povo, restaurar, reconciliar a comunhão com o povo. Quando Deus reconcilia, quando Deus faz reconciliação com a sua igreja, com a sua noiva, Glória a Deus. Aleluia. vai tudo bem? Mais ou menos, tá? Porque no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, Jesus. É de glória em glória. É Aleluia. de glória em glória. Glória a De luta em Deus. luta. Porque o nosso descanso não é
É na glória. Aleluia. Só que temos que entender onde estamos sendo provados e como estamos sendo Glória a cobrados. Deus. Aleluia. Quando é cobrança, a gente Aleluia. senta e espera você se consertar. Quando é provação, a gente entra na guerra com você. A gente ora junto. Agora, se papai está cobrando, minha mãe está sentada ali. Quando ela batia em alguém que a gente ria, apanhava todo mundo junto. Por que eu tô falando? Porque riu dele, não era para você rir, apanhava todo mundo junto. Uma vez meu irmão deu um soco na boca, arrancou meu dente, cheguei para ela e falei, Sérgio, arrancou meu dente, apanhei. Por que eu apanhei? Para largar de ser frouxa. Porque além de ter arrancado o dente, ainda veio aqui reclamar. Eu apanhei para largar de ser frouxa e meu irmão apanhou porque me bateu. Então que nós devemos aprender a não entrar em guerras que Deus não mandou a gente entrar. Glória a Como Deus. Samuel. Com essa palavra que Deus me deu, com a permissão do pastor, posso fazer uma oração? Gostaria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Direcionasse a sua mão na direção da sua casa. Sei onde é. Coloque a sua mão na direção da sua casa. Você vai começar a clamar pela sua casa. Você sabe o que tem lá dentro. Eu não sei, mas você e o Senhor sabe. Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aqui nós estamos reunidos neste lugar chamado Casa de Oração. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença neste lugar, porque quando eu cheguei aqui, a tua presença já estava, e a tua palavra diz que aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Pai, eu ouvi a tua palavra através dos hinos, através, Senhor, das palavras da devocional. Pai, o Senhor continua falando em nosso meio, mas neste momento, Senhor, o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. Quando Pedro estava preso na prisão, a igreja orava na casa de Rosa, o anjo desceu na prisão. Senhor, aqui é o lugar da oração, mas a manifestação do teu poder é onde é a necessidade que se manifeste. Deus, é necessário manifestar o teu poder em casas, em famílias representadas aqui, Pai. O Senhor tem poder enquanto oramos aqui, enquanto clamamos aqui, enquanto buscamos aqui. Senhor, envia a tua comitiva de anjo dentro dessa casa, dentro dessa família.
morte. Senhor, assim eu oro e peço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus.